queridos, meus queridos, né? Então, vamos lá, né? Nós vamos, na nossa aula de hoje, resolver exercícios de progressão geométrica como o combinado, tá bom? Na aula passada, nós falamos ali da teoria, né? Trabalhamos ali com a parte teórica e tudo, né? E aí resolvemos algumas questões, tá? Resolvemos algumas questões e aí daremos continuidade. As questões que eu vou resolver são questões ali, ó, para você que quer acompanhar na apostila, tá bom? A partir da página 15, tá? A partir da página 15, nós paramos lá na questão número 4, né? Então, nós vamos continuar a partir daí. E aí vai ser o mesmo esquema, tá bom? Tendo dúvida, vocês vão habilitar o microfone e perguntar, ou então vocês vão perguntar ali no nosso bate-papo, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, está aí a minha tela. Vou só ampliar aqui. Então, ó, na aula passada, nós resolvemos até essa questão de número 4 aqui, ó, né? Até essa questão de número 4. E aí, nós vamos para a questão número 5, que está na página 15. Então, vamos lá. Ó. E aí, nas questões, nós vamos relembrar aí o que você precisa saber de progressão geométrica, tá bom? Vamos lá. Questão 5. Se A1, A2, 1/4, meio, A5, A6, A7, A8 formam nessa ordem uma PG. Então, ele está dizendo aí para nós que nós temos uma PG. Então, os valores de A1 e A8 são respectivamente. Meus queridos, quando você pega esse terceiro e esse quarto termo aqui, ó, 1/4 e meio, você observa que a razão dessa PG, né? Então, a razão dessa PG aqui é meio dividido por 1/4. Então, a razão de uma PG é a divisão entre dois elementos consecutivos. E como que você divide frações? Você chama ela a rainha do axé, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, então inverte. Então, vai ficar 4. Isso quer dizer que a razão da nossa PG é 2. O que isso significa? Olha só. Vou colocar aqui, ó, o A1. Vou colocar aqui o A2. Aí eu sei que o A3 ele é 1/4. Eu sei que o A4 ele é meio. Vou colocar aqui o A5, o A6, o A7 e o A8. Olha só. Se você quiser usar fórmula, você pode usar sem problema nenhum. Mas nós vimos o seguinte, na progressão geométrica, quando eu vou multiplicando a razão, ou seja, o A5 é o meio vezes 2, que é 1. O A6 é 1 vezes 2, que é 2. O A7, ele é 2 vezes 2, que é 4. E o A8, ele é 4 vezes 2, que é 8. E aí você observa que em apenas uma alternativa você tem aí o 8 aparecendo, que é na letra B de bora passar, olelê, olalá. Mas, meus queridos, olha só. Como nós estamos aí praticando, se quando eu adianto aí na minha progressão geométrica, eu vou multiplicando a razão, quando eu volto, eu vou dividindo. Então, ó, aqui vai ficar 1/4 dividido por 2. E 1/4 dividido por 2 é 1/8. É a mesma coisa que multiplicar por meio, né? E o A1, ele vai ser agora 1/8 dividido por 2. Que é a mesma coisa de 1/8 vezes meio, que é 1/16. Isso quer dizer, então, que o nosso A1 é 1/16 e o nosso A8 é 8. Então, a alternativa correta, letra B, de bora passar,
olelê, olalá. Então, anote isso aí na questão número 5, tá? E você que ainda não buscou a sua apostila, o seu caderno 3, ele está aqui choroso te esperando, choroso. Conseguiram anotar essa aí? Página 15, questão número 5. Conseguiram? Nós vamos agora para a página 16. Pode falar. Não, só calma que eu estou terminando de anotar. Sim, senhora, minha querida. Você terminando, você dá um joinha aí, tá bom? Beleza. Meus queridos, nós vamos agora para a página seguinte, página 16, tá? Questão número 6, né? Olha a questão número 6 aí. Olha o que diz a questão 6. Considere a função f de n, esse carrapicho que está aqui em cima, ó, indica que você está excluindo o zero, né? Então, nosso primeiro elemento, o nosso primeiro n é 1. Definida por f de n igual a 3n mais 1 se n é ímpar e n sobre 2 se n é par. Meus queridos, você não precisa pirar o cabeção com isso aqui. Isso é uma lei. Ele está te dando uma ordem, ó. Está dizendo, quando o n for ímpar, você vai usar essa primeira relação. Quando o n for par, você vai usar essa segunda relação. Na conjectura conhecida como problema de Collatz, né, de 1910 a 1990, se uma pessoa aplicar a função f sobre qualquer número natural não nulo, e repetir sobre cada resultado obtido, em algum momento chegará a 1 como resultado. Considere agora a sequência numérica 1 e assim vai, definida por A1 igual a 12 e AN igual a F de AN menos 1. Em relação a essa sequência, analise as afirmativas seguintes. Aí a soma dos 4 primeiros, então nós vamos precisar dos 4 primeiros. O seu 10º termo é igual a 1, nós vamos ver. É uma sequência crescente, nós vamos ver. A sequência finita, a 6, a 7, a 10, cujos termos ordenados são da sequência n, é uma PG de razão meio. Ou seja, eu preciso até do A10, né? Até do A10. Então, nós vamos calcular aí passo a passo, tá bom? Ó, quem vai ser o A1? O A1, ele deu para nós, o A1 é 12. Aí agora é que começa a ficar legal. Ele diz que a N é igual a F de AN menos 1. Meus queridos, qual a relação do N com N menos 1? O N menos 1 é o antecessor de N. Como assim, Zuro, o antecessor? Quer dizer, então, que o A2 é o F de A1. Quer dizer que o A3 é o F de A2. Quer dizer que o A4 é o F de A3, que o A5 é o F do antecessor, que é o A4, que o A6 é o F do A5, o A7 é o F do A6, está acabando. O A8 é o F do A7, o A9 é o F do A8 e o A10 é o F do A9. Olhe para o que nós escrevemos e veja se você teve dúvida. Se não teve dúvida, coloca um joinha aí. Se teve dúvida, habilita o microfone e pergunta, que nós vamos achar esses termos. Beleza. Meus queridos, olha só. O A1
É o 12. Então, vai ficar o F de 12. Aí você vai voltar lá naquela lei, tá? Volta lá na lei. E fala para mim se eu vou usar a primeira ou a segunda expressão. O N aqui, ó, né? 12, ele é ímpar ou ele é par? Ele é par. Ele é par, não é isso? Então, se ele é par, vai ficar 12 dividido por 2, que é quanto? 6. Pode ver se você entendeu o A2. Entendido aí o A2? Ok? Agora, o A2. O A2, ele não é 6. Calculamos lá, ó. Então, nós vamos calcular o F de 6. Novamente, é par. Ó, se é par, então vai ficar N sobre 2. Ou seja, vai ser quanto? 3. Agora, o A4 é o F de A3. E o A3 é 3. Meus queridos, até aqui está ok? Até aqui está ok? Sim. Olha só, fala para mim. O 3 que está aqui dentro dos parênteses, ele é par ou é ímpar? É ímpar, então só usar primeiro. Ó. Então vai ficar ó, 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 3 é 9, mais 1 é 10. Então quer dizer que o A4 ele é 10. O A5, então, vai ser o F de 10. E o 10, ele é par. Então vai ficar 10 sobre 2, que é 5. O A6 vai ser o F de 5. E o 5 é ímpar. Se ele é ímpar, então vai seguir essa primeira relação aqui, ó. 3 vezes 5 é 15, mais 1, 16. O A7 é F de A6, ou seja, F de 16. E o 16, ele é par, então vai ficar 16 sobre 2, que é 8. F de A7, então vai ser F de 8. Ele é par. 8 dividido por 2, 4. Opa, deu outro número par. Que maravilha. Então vai ficar F de 4. O 4 ainda é par, então 4. Double. Pode falar. Mas de A1 até A10 não tá dando nenhuma sequência. Sim, nós temos uma sequência, sim. Uma sequência não só é uma PA, não só é uma PG. É uma sequência de números. Agora, Tá, beleza. pega do A1 em diante, você não tem nenhuma PA e nenhuma PG. Aí eu concordo. Mas lembrando que PA e PG são sequências especiais. Toda e qualquer sequência de números é uma sequência. Né? Você tem ali uma quantidade de números que segue um padrão. Qual o padrão que eles seguem? Dessa função f de n aqui, ó. Né? Eles seguem esse padrão aqui, ó, que ele estabeleceu. Agora, se é uma PA, se é uma PG, aí nós podemos discutir. Parte dela é, mas não ela toda. Beleza? Beleza. Ó, meus queridos, e o último é o f de 2. Como é par, o 2, então vai ficar 2 dividido por 2, que é 1. Então, nós temos aí os 10 elementos, tá? E aí, agora, nós vamos ver as afirmações. Ó. A soma de seus 4 primeiros termos é 43. Os 4 primeiros, 12, mais 6, que é o segundo, mais 3, que é o terceiro, mais 10, que é o quarto. Essa soma aqui, meus queridos, ó, 13 mais 18 dá 31. Então, essa afirmação ela é falsa. O seu 10º termo é igual a 1? O 10º termo aqui é igual a 1? Verdadeiro. Né? O 10º termo aqui é igual a 1. É uma sequência crescente? Meus queridos, de 12 para 6 já diminui. De 6 para 3 diminui de novo. Depois vai para 10. Ela é alternada. Né? Que hora ela cresce, hora ela decresce. Beleza? Tá? Então, ela é alternada. Ou alternante, né? Olha o que ele fala no 4. A subsequência finita, a 6, a 7, a 8, ó, o A6 está aqui, ó, 16. Depois o A7, 8. Depois 4, depois 2 e depois 1. Cujos termos ordenados são da sequência N, é uma PG de razão meio. Correto, né?
Aqui, ó, está sendo dividido por 2, não está sendo? E ser dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, verdadeiro. Então, quais são as corretas aí? A 2 e a 4. A 2 e a 4 são as corretas. A alternativa correta, letra D, de dá para passar, olelê, olalá. Daria para achar, por exemplo, o 10º termo sem achar o 9º? Não daria. Isso aqui é o que nós chamamos de lei de recorrência, lembram? Que você recorre aos itens, aos elementos anteriores para poder determinar o próximo. Beleza? Olhe para essa questão e veja se você teve dúvida. Se tiver dúvida, habilita o microfone e pergunte. Ou então, tá, dá um joinha aí. E ó, termina a cópia dessa. Para a gente brincar com a nossa próxima questão. A nossa próxima questão, ela está lá na parte do Vem Comigo, da nossa aula 13. Está lá na página 22. Quem terminou a cópia, dá um joinha aí. Bacana, bacana. Beleza. Beleza. Então, posso passar, né? Ó, então, vamos lá para a página 22 agora, tá? Trabalhando ali com soma. Soma dos termos aí. Beleza? Então, vamos lá. Soma e produto, né? Dos termos de uma PG, onde nós vamos relembrar como achar isso aí. Então, vamos lá. Em uma PG estritamente crescente, verifica-se que A1 mais A10 é igual a 19.684. E o A5 vezes o A6 é 19.683. Calcule a razão dessa PG. Primeira coisa, meus queridos, ó, nessa soma aqui, nesse primeiro, né, nós podemos escrever da seguinte maneira. A1. O A10, ele é a mesma coisa que A1 vezes a razão elevada à nona. Né? É como nós podemos escrever. Isso é 19.684. Né? Esse é o valor. Aqui no máximo, você poderia colocar o A1 em evidência. Só que a resolução dessa questão, ela vai sair daqui, ó. A5 vezes A6. Quando você pega ó, A5, que é A1, vezes Q a quarta, estou usando o termo geral, vezes o A6 é A1, vezes Q a quinta. Né? Isso aí é igual a 19.683. A1 vezes A1 é A1 ao quadrado. E que a quarta vezes que a quinta é que a nona. Lembrando, quando nós temos aí multiplicação de potência com a mesma base, o que você faz? Você conserva a base e soma os expoentes. Meus queridos, o segredo aqui está na fatoração do 19.683. Então, para não dizer que eu estou roubando, você pode até pegar aí uma calculadora, tá? Porque aqui você pode usar a calculadora. Primeiro, 1 mais 9, 10, mais 6, 16, mais 8, 24, mais 3, 27. Então, dá por 3. Não é par, não dá por 2, né? 19 por 3 dá 6. Vai sobrar 1. Vai ficar 16. 16 por 3 dá 5. Aí dá 15, sobra 1. 18 por 3 dá 6 e 3 por 3 dá 1. Beleza? Isso aqui dá por 3 de novo. Né? Ó, 6 mais 5, 11. Mais 6, 17. Mais 1, 18. Né? O 6 dá 2. Né? Aí, quando você pega o 5 por 3, dá... Aqui, né? Eu coloquei no lugar errado. Aqui dá 2.000, né? Que aí dá os 6.000. O 500 aqui, o 5 dá 1, né? Dá 1. Beleza?
Que aí vai sobrar, ó, vai sobrar quanto? Vai sobrar 2, né? Vai sobrar 2. Então, 2.100. Aí 26 por 3 dá 8. Aí vai sobrar 2, né? Vai sobrar 21. E aí 7. Beleza? Dá por 3 de novo, ó. 2 mais 1, 3, 11, 18. O 21 dá 7. O 8 dá 2, aí sobra 27, 729. Ainda dá por 3, né? Ainda dá por 3, isso aqui vai dar 243, e aí vai ficando mais de boa, ó. Dá por 3, que dá 81. Dá por 3, que dá 27. Aí dá por 3, que dá 9. Aí dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Aí, se você contar, meus queridos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que 2 a 9. 3 a 9, né? E aí, para ficar mais claro, eu vou escrever assim, ó, isso aí é a mesma coisa que 1 vezes 3 a 9. Aí, compare o lado de lá com o lado de cá. A1 ao quadrado vezes que a nona é igual ao 1, que pode ser 1 ao quadrado, vezes 3 a nona. Isso quer dizer que o A1, ele é 1 e a razão é 3. E a resposta para o que ele quer, razão igual a 3. Olha só. Normalmente, nesse tipo de questão de PG, você já viu ali, ou a razão é 2, ou a razão é 3, ou é meio, ou é 1/3. Se ela é crescente, normalmente é 2 ou 3. Se ela é decrescente, ou é meio, ou é 1/3, tá? Você vai perceber isso aí nas questões. Olhe para essa questão e veja se você teve dúvida. Dúvida aí? Se teve dúvida, habilita o microfone e pergunte, ou então pergunte lá no nosso bate-papo. Dúvida nessa questão 1? Bacana. Ó, para quem está copiando aí, nós vamos resolver a questão 2, ainda a resolução vai ficar aí, tá bom? Calcule o produto dos 15 primeiros termos da PG. Meus queridos, vamos relembrar como que a gente calcula o produto, tá bom? Ó, você tem lá o produto dos N termos. E como que nós calculamos o produto dos N termos? Você tem o A1, que é o primeiro. Aí você tem o segundo, que é A1 vezes Q. Aí você tem o terceiro, que é A1 vezes Q ao quadrado. Até o AN, que é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa fórmula nós deduzimos na aula passada. Então, você pode dar uma olhada aí, tá? Que você tem anotadinho. O A1, ele aparece N vezes, né? A1 vezes A1. E o expoente desse Q, você vai somar 1 com 2 com 3 até 1N menos 1. Então, ó, ficou a soma dos termos de uma PA. Fica o primeiro, mais o último, vezes o número de termos, que é N menos 1, dividido por 2. Só estou relembrando nossa relação. Isso quer dizer que esse PN, que é o produto dos N termos, tá? E não o que você pensou, tá bom? Esse PN é A1 elevado a N vezes a razão N vezes N menos 1 sobre 2. Beleza? Agora, nós vamos aqui para a nossa questão. Ele quer o produto dos 15 elementos. Meus queridos, quem é o primeiro? É 1 sobre 64. Permita eu escrever o 1 sobre 64 assim, ó. O 64 ele é 2 à sexta. Aí, isso é elevado a 15, que é o nosso N. Vezes, olhe quem é a razão. A razão dessa progressão geométrica é você pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro termo. Conservando essa primeira fração
E multiplicando pelo inverso da segunda, isso aqui não é Marcelo, mas dá 2. Vai ficar 2, que é a razão. Quem é o nosso N? É 15. Então, vai ficar 15 vezes. Quem é o nosso N menos 1? 14. Sobre 2. 1 elevado a 15 é 1. 2 a sexta elevado a 15 é 2 elevado a 90. Porque aí você faz 6 vezes 15. Meus queridos, ó, 14 dividido por 2 é 7. 7 vezes 15 é 105. Então, 2 elevado a 105. Observe que eu tenho 2 elevado a 105 em cima e 2 elevado a 90 embaixo. Então, o que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. 105 menos 90 é 15. Isso quer dizer que o produto dos 15 elementos aí deu 2 elevado a 15. Professor, então eu posso dizer que a razão é elevada ao número de elementos? Não, foi coincidência pelo tipo de elemento que você tem no A1, tá? E pela razão que você tem, beleza? Então isso aí foi coincidência, tá bom? Olhe para essa questão número 2, que está aí na página 22, e veja se você ficou com dúvida. Se teve dúvida, habilita aí o seu microfone, tá? Pergunte. Se não teve dúvida, dá um joinha. Eu estou deixando aí um tempinho para você registrar e colocar aí na sua questão número 2, tá? Colocar aí na sua questão número 2 essa anotação do produto, beleza? Então, meus queridos, esqueceu essa relação, ó? Vai ali no cantinho, deduz com os valores e tal. Tudo bem? É lógico que muita coisa vem com a prática e eu não quero que você pare. E lembre-se do seguinte: professor, eu não estou rendendo o tanto que eu queria. Tem uma notícia para te dar. Ninguém está rendendo o que queria. Eu não estou rendendo o que eu queria. O Eduardo não está rendendo o que ele queria. O Alfeu não está rendendo o que ele queria. Ninguém está rendendo o que queria, né, nessa quarentena. Tem dia que você consegue render mais, tem dia que você consegue render menos. Mas o que você tem que ter na mente? O feito é melhor do que o perfeito. É lógico que você não vai fazer de qualquer maneira. Mas o mínimo que você conseguir fazer, você não tem que se apegar ao mínimo. Você tem que ter isso como motivação para você ir crescendo diariamente. O mínimo que você está conseguindo fazer diariamente já é melhor do que nada. O mínimo é melhor do que... Então, fazer alguma coisa é melhor do que fazer nenhuma coisa. Então, pense nisso, tá bom? Meus queridos, posso passar? Pode. Então, vamos lá. Beleza? Todos conseguiram copiar aí, né? Se alguém não conseguiu, grita fogo, tá bom? Porque se gritar socorro, as pessoas correm. Se gritar fogo, as pessoas são curiosas, elas vão correr para perto de você para poder ver. Questão número 3. Em uma PG estritamente decrescente, sabe-se que A6 é menos 4. Calcule o produto dos 11 primeiros termos dessa PG. Ih, professor, ele só me deu A6. Meus queridos, ele não só te deu o A6, ele te deu o A6. Para de diminuir as coisas, tá? Às vezes, o que eu tenho para mim não é nada, mas para outra pessoa é muita coisa. Então, pegue o que você tem e vamos transformar isso aí, ó. Como quem não quer nada, escreva o A6. Assim, não tem nada mesmo, perdeu, ó. A6 é A1 vezes Q a quinta. Isso é igual a menos 4. E olha o que essa questão vai nos ensinar. Ele quer o produto dos 11. No slide anterior, eu coloquei que o produto de N elementos é o A1 elevado ao número de elementos, então 11, vezes a razão elevado ao número de elementos, 11, vezes N menos 1 sobre 2. Isso aqui, então, vai ficar A1 elevado a 11
vezes Q. Meus queridos, 10 dividido por 2 é 5, vezes 11 é 55. Observe que esse expoente aqui e esse expoente, eles são múltiplos de 11. Então, eu poderia escrever assim, ó, A1 vezes... Meus queridos, quanto que é 55 dividido por 11? 5. Então, A1 vezes, que é a quinta, elevado a 11. Olhe para o que eu escrevi e veja se você teve dúvida. Dúvida aqui? Se não teve dúvida, coloca um joinha, vai. Para a gente poder se comunicar aí. Beleza? Bacana. Então, ó, esse A1 vezes que é a quinta, meus queridos, ó, tcharam! É o menos 4. Vai ficar menos 4 elevado a 11. O que você poderia colocar aqui? Como o expoente é ímpar, vai manter o sinal, então menos. É a mesma coisa que menos 4 elevado a 11. Se você quiser, você pode fatorar o 4, que é 2 ao quadrado. Aí ficaria menos 2 elevado a 22. Mas não precisa, tá? E 2 elevado a 22, você não consegue calcular na calculadora. Você consegue até 2 a 15. Mas o que você recebe no dia da prova, você não consegue calcular, beleza? Tá? Então, não se preocupe com isso. Tudo bem? Enquanto você vai copiando essa questão 3, e se teve dúvida, pergunte aí, tá bom? Eu vou lendo a questão número 4. Numa avaliação com 100 questões, a pontuação de cada questão foi atribuída de acordo com uma progressão geométrica de razão 2, da seguinte forma. A primeira questão valia 1. Então, ó, vou colocar aqui, ó, questão e valor. Então, a primeira questão valia 1. A segunda questão valia 2. Então, a questão de número 2 valia 2 elevado a 1. Observe que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 0. A terceira questão valia 4. Então, a terceira questão, ela valia 2 ao quadrado. A quarta questão valia 8, que é 2 ao cubo. E assim por diante, né? E assim por diante, e assim por diante. Até a centésima questão. Então, a questão de número 100, meus queridos, vale quanto? 2 elevado a 99. Né? Ó, se a primeira questão era 2 a 0, a segunda questão, 2 elevado a 1, a terceira questão, 2 ao quadrado, a quarta questão, 2 ao cubo, a centésima questão, 2 elevado a 99. Beleza até aí? A nota máxima que o aluno pode ficar é o somatório dos pontos de todas as questões. Uma pessoa, ao fazer esta avaliação, verificou que acertou todas as questões de numeração múltiplos de 3, maiores que 20 e menores que 40. Meus queridos, então, vamos separar aí em duas partes. Primeira parte. Essa primeira parte são os múltiplos de 3 maiores que 20 e menores que 40. Quais são eles? 21. O que mais? Aí vai de 3 em 3. 24, 27, 30, 33, 36 e 39. Tudo bem? São as questões que ela acertou. Por essa primeira questão, ela tirou 2 elevado a 20. Tá? Seguindo a ideia daqui de cima. Ó. Se teve dúvida, habilite seu microfone aí, pode perguntar. Por essa questão 24, 2 elevado a 23. Por essa questão 27, 2 elevado a 24. E assim sucessivamente até a última questão, que vai ser 2 elevado a 38. O que eu quero que você observe? Se eu pegar isso aqui, ó, isso aqui é uma PG de razão
2 elevado ao cubo. Como que eu cheguei nesse 2 elevado ao cubo? Eu não vou dividir a segunda, né? Essa aqui é 2 elevado a 26, né? Eu não pego a segunda dividida pela primeira? Então, conserva a base, subtrai os expoentes. 23 menos 20 é 3. 26 menos 23 é 3. 29 menos 26 é 3. 32 menos 29 é 3. 35 menos 32 é 3. Tudo bem? Isso quer dizer que as notas aí, eu vou chamar isso de soma 1. As notas aí vai ser a soma, então A1, que é 2 elevado a 20, vezes a razão, quem é a razão? 2 ao cubo, é elevado aí ao número de questões, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões, menos 1. Isso aí dividido pela razão, menos 1. Vamos deixar isso aqui mais bonito, ó. Vai ficar 2 elevado a 20. Pode falar. Eu não entendi por que tem que ser elevado ao número de questões. É soma dos termos, né? Soma dos termos de uma PG. A soma dos termos de uma PG é A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Esse N aqui é o número de questões que ela acertou aqui, ó. Porque, inicialmente, ela acertou os múltiplos de 3 maiores que 20 e menores que 40. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele disse que a pontuação dela é a soma das pontuações. Então, você vai pegar 2 elevado a 20, mais 2 elevado a 23, mais 2 elevado a 26, mais 2 elevado a 29, mais 2 elevado a 32, mais 2 elevado a 35, mais 2 elevado a 38. Você vai somar esses 7 elementos dessa PG de razão 2 ao cubo. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Meus queridos, ó, dentro do parênteses vai ficar, ó, 3 vezes 7 é 21. Então, 2 elevado a 21 menos 1 dividido 2 ao cubo menos 1. Ó, nós já fizemos a primeira parte. Então, ó, você já elimina essa letra A, não pode ser. A letra B seria se ela tivesse acertado somente essas questões, então não pode ser também. A letra C, ó, tem essa parte aqui, então pode ser a letra C, né? Não pode ser a letra C por causa do denominador, ó, tá vendo aqui? Não pode ser, né? Tem um menos 1 aqui. A letra D aparece exatamente isso aí na primeira parte. E a letra E aparece essa primeira parte, só que aparece um menos aqui, ó. E você ainda não tem uma pontuação sumal e também acertou as questões de numeração múltiplo de 5 maiores que 31 e menores que 51. Você não vai somar ainda essas questões, então a alternativa correta só pode ser a letra D, de dá para passar, olelê, olalá. Dê uma olhada nessa questão. A segunda parte, esses acertos aqui, meus queridos, ó, maiores que 31 e menores que 51, nós iríamos fazer da mesma maneira, do mesmo jeito, só que diferente. Só é mudar o A1, a razão, né, e o número de termos. Olhe para essa questão, número 4, que está aí na sua página 23, e veja se você teve dúvida. Dúvida nela? Bacana. Vai lá, termine a cópia dela, para a gente passar para a questão de número 5. Beleza, bacana. Tendo dúvida, habilita, tá bom? Habilita aí, pode perguntar. Posso passar para a próxima questão? Tem alguém copiando aí ainda? Posso passar, né? Meus queridos, questão número 5. É uma questão da ESCS, tá? Por meio da internet, é possível buscar amigos nas diversas partes do planeta, o que pode significar uma constante adição de novos contatos nas redes sociais dos usuários mais ativos. Considere que determinado usuário adicione à rede social no EJ um número AJ de novos amigos. Considere ainda que a sequência esteja em PG, que a 7 seja 192. Então, vamos anotar isso. Ó. A7, né? Vou colocar aqui embaixo. A7
é 192. E que A10 é 1536. E que nenhum amigo tenha sido excluído pelo usuário durante um período de 36 meses. Com base nessas informações, sabendo que 2 elevado a 12 é 4.096, é correto afirmar que em um período de 12 meses, o número de amigos adicionados pelo usuário à sua rede social foi... nós temos que saber, meus queridos, qual é o primeiro termo e quem é a razão. Se a gente sabe o primeiro termo e a razão de uma PA ou de uma PG, você sabe tudo dela. O que eu sugiro? O degrau mais elevado é o A10. O A10, partindo aí do A7, que ele nos deu, se eu estou no 7º degrau, para chegar no 10º degrau, eu vou subir 3. Esse é o nosso 10º degrau. O A7, ele é 192 vezes Q ao cubo, que é igual a 1536. Observe que daqui nós vamos encontrar a razão. Isso quer dizer que esse Q ao cubo, ele vai ser igual. 1536 dividido por 192 dá 8. Lembrando, meus queridos, que o 8, ele é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, a nossa razão é 2. Isso aqui já entregava a razão, ó. Porque ele não vai querer a soma nesses 12 meses. Então, vai aparecer a razão elevada a 12. Ele já entregava, né? Agora, você escolhe ou o A7 ou o A10 para encontrar o A1. Eu vou pegar o A7. O A7, ele é a mesma coisa que A1. Estou colocando em letra maiúscula porque ele colocou em letra maiúscula, tá? Razão elevada a sexta igual a 192. O A1 é o que eu quero. A razão é 2 elevado a sexta é igual a 192. Meus queridos, o 2 a sexta, ele é 64. 192 dividido por 64 é 3. Isso quer dizer que ele quer saber todos os usuários, não quer? Em quantos meses? 12. Se ele quer saber o total de usuários em 12 meses, quer dizer que ele quer a soma, que é o A1 vezes a razão elevado ao número de elementos, 12, menos 1, dividido pela razão, menos 1. Olha só, ele nos deu esse 2 elevado a 12. O 2 elevado a 12 é 4.096. 4.096 menos 1 é 4.095. E quando você pega 2 menos 1, é 1, né? Então, isso aqui vai dar, ó, 3 vezes 4.000 é 12.000. 3 vezes 95 é a mesma coisa que 3 vezes 90, que é 270, mais 3 vezes 5, que é 15. Então, 285. Isso aqui dá 12.285. Isso aí é inferior a 12.500. Alternativa correta, letra C. De C vai passar. Olelê, olalá. Olhe para essa questão, tá? Enquanto você anota aí, dando um tempinho para você anotar. Enquanto você anota, fala para mim se você teve dúvida, como que nós encontramos a razão. Se você teve dúvida, como nós encontramos o A1. Ou se você teve dúvida, como que nós encontramos a soma desses 12 elementos. Se você teve dúvida, pode habilitar aí o seu microfone, perguntar, ou então perguntar lá no nosso bate-papo, que eu estou atento aí ao nosso chat. Dê uma olhada aí. Ok? Bacana. Vai lá, termine a cópia aí para a gente brincar com a questão de número 6.
Vamos para a nossa questão de número 6. Todo mundo conseguiu copiar? Beleza? Então vamos. UNB. A geometria fractal é uma linguagem criada pelo matemático polonês Benoit Mandelbrot. No começo da década de 1950, nenhum de nós éramos nascidos, né? Mandelbrot criou essa geometria após observar padrões surgidos em diversas áreas, tais como na estrutura do ruído das comunicações telefônicas, nas flutuações dos preços em operações do mercado financeiro e no estudo empírico da geometria dos litorais. As figuras a seguir ilustram os 3 primeiros passos da construção de um fractal, a partir de um quadrado de lado L. Então, você tem aqui um quadrado de lado L, tá bom? Eu vou colocando só o que está sendo acrescentado, tá? Para a gente ver o que vai acontecer. Na figura 1, se você tem um quadrado de lado L, você tem a área como L ao quadrado. Sendo que a figura 2 representa o padrão desse fractal. Vamos ver que padrão é esse? O procedimento pode ser descrito da seguinte maneira. Passo 1, considere o quadrado representado na figura 1. Beleza. Passo 2, dividindo-se 3 lados desse quadrado em 3 partes iguais. Ou seja, o lado desse quadradinho menor aqui, gente, é o lado do quadrado maior sobre 3. Como que eu calculo dessa segunda figura a área desses 3 quadradinhos aqui, ó? Vai ficar 3 vezes. A área de um quadradinho aí vai ser L sobre 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes L ao quadrado sobre 9. Simplificando 3 com 9, vai ficar L ao quadrado sobre 3. Então, somente essas áreas aqui que ele acrescentou na figura 2, L ao quadrado sobre 3. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Me ajuda na figura 3. Meus queridos, está vendo que em cada quadrado aqui, ó, ele acrescentou mais 3 quadradinhos. Onde o lado também vai ser um terço. Ele vai falar aqui, ó, passo 3. Repetindo-se o processo com os 3 quadrados obtidos no passo 2. Obtém-se 9 outros quadrados, conforme ilustra a figura 3. Ou seja, eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes. O lado desse quadradinho vai ser um terço do lado do quadrado anterior, desse aqui, ó. Se o lado desse quadrado aqui é L sobre 3, um terço disso é L sobre 9. Então, a área desses novos quadradinhos aqui vai ser L sobre 9 ao quadrado. Isso vezes 9, porque são 9 quadradinhos. Então, vai ficar 9 vezes L ao quadrado sobre 81, que é o nosso 9 ao quadrado. 9 e 81 dá para simplificar, então vai ficar L ao quadrado sobre 9. Beleza? Observe, ó, aqui já é o suficiente para a gente entender o que está acontecendo. Isso aqui é uma PG. Qual a razão dessa PG? Um terço. Então, a PG de razão um terço, né? O processo, ele pode ser repetido um número qualquer de vezes. Considerando L igual a 5, determine em centímetros quadrados a área total da figura obtida no 8º passo. Meus queridos, ele vai acrescentando esses quadradinhos aí. Ele quer no 8º passo. Mas essa área no 8º passo, eu posso comparar com a área dos infinitos, né? A soma das áreas dos infinitos quadrados. Por quê? No 4º passo, você vai pegar aquele lado que é um nono e dividir em 3 partes. Vai ficar 1/27, vai ficar L sobre 27. Aí você leva ao quadrado. Aí você vai repetindo isso. Observe que aqueles quadradinhos que ele está acrescentando, cada vez está diminuindo, que vai chegar um momento que essa área vai ser desprezível. Como que você calcula a soma das áreas de uma PG que tem razão decrescente? Você tem muitos elementos. Considere como muitos elementos 6 ou mais, tá bom?
é a 1 dividido pela razão por 1 menos a razão, né? Eu troquei ali. É a 1 dividido por 1 menos a razão. Quem é o A1, meus queridos? O A1 é a área desse primeiro aqui, ó, né? Desse quadrado aqui. Então, L ao quadrado. 1 menos a razão, que é 1/3. Então, isso aí vai ficar L ao quadrado sobre... Aqui vai ficar 2/3. Né? Como que eu chego nesse 2/3? Regra da bundinha. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2, né? Então, isso aqui, meus queridos, ó, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, nós teremos que a soma no oitavo passo vai ser igual a 3 vezes. O L, ele disse que era 5. Meus queridos, 5 ao quadrado é 25, vezes 3 é 75, dividido por 2, 37,5 centímetros quadrados. Como é uma questão da UNB, centenas, dezenas e unidades. Centenas, 0. Dezenas, 3. Unidades, 7. Despreze a parte fracionária, caso exista. Olhe para essa questão e veja se você ficou com dúvida. Vai. O Vitor bateu palminha, eu que bato palminha para vocês que estão aí em pleno sabadão, estudando, né, tendo aula, resolvendo questões, porque você sabe qual é o seu objetivo, você sabe que o sonho que você quer conquistar, ele não é pequeno. E se o que eu quero conquistar não é pequeno, eu não posso fazer coisas pequenas. Eu tenho que fazer coisas grandiosas, do tamanho do sonho que eu quero conquistar. Alguém disse para você que seria fácil? Se alguém disse para você que ia ser fácil, então essa pessoa não sabe o que está falando. E assim nós daremos muito valor a tudo que conquistaremos. Porque o futuro, ele sempre nos surpreende. O passado eu não posso mudar. A única coisa que eu posso fazer é agora. É nesse presente, tá? Muitas pessoas no ano passado não sabiam, nem não tinha como você prever que a nota do Exame Nacional do Ensino Médio poderia ser usada em 2020 para várias universidades. Por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina vai usar o Enem como processo seletivo, a nota do ano passado. O CEUB lançou o edital essa semana, ele tinha marcado uma prova para julho, voltou atrás e disse que o processo seletivo vai ser por meio da nota do Enem do ano passado. A Unieuro também. E, de repente, várias universidades no país. O que eu tenho a dizer com isso? Muitas pessoas, quando fizeram o Enem no ano passado, falaram: eu não me sinto preparado para fazer o Enem. Mesmo você não se sentindo preparado, dê o seu melhor. Porque aquilo que a gente negligencia pode interferir no nosso futuro. Então, quantas pessoas, se soubessem que em 2020 a nota do Enem de 2019 seria utilizada para vários processos seletivos, não teria dado um gás a mais. É por isso que eu sempre digo: faça o seu melhor, faça o que está ao seu alcance. O que não estiver ao seu alcance, espere, aguarde. Mas faça o seu melhor, que você nunca vai se arrepender. Tudo bem? Conseguiram terminar a cópia aí? Alguém teve dúvida nessa questão? Bravo. Pode falar, Arthur. Isso de colocar como sendo infinito é muito arbitrário, não? Não. Olha, você tem que a razão ela é 1/3, não é isso? Sim. Você observa que na figura 3, esses quadrados eles já estão pequenininhos, né? Quando você pegar lá na figura 4, vai ser menor ainda. Na figura 5, piorou. Na 6, e assim vai. É por isso que eu disse o seguinte: se você tiver um APG em que a razão está entre 0 e 1, normalmente ou é meio ou é 1/3, essa razão, tá? Que eles trabalham.
A partir de 6 termos, você pode aplicar a soma, a infinita. Porque isso aí vai diminuindo drasticamente. Aí você fala, professor, por segurança, eu quero usar a soma dos 8 termos. Beleza, você pode usar ó, a soma dos 8. Aí ficaria o A1, que é o L ao quadrado, né? Aí vezes a razão, que é 1/3, elevado a 8, menos 1, dividido pela razão, que é 1/3, menos 1. Olha a conta que você teria que fazer. Você teria que fazer o 3/8. E não somente isso, você estaria trabalhando aqui ó, com uma fração. Tá? Você estaria trabalhando com uma fração. Se eu não estou enganado, 3/8, ele dá 6.561. Aí ficaria assim, ó, L ao quadrado vezes 1 sobre 6.561 menos 1 sobre, aqui embaixo ficaria menos 2/3. Aí quando você pegasse aqui, ó, né, esse carinha, ia ficar 1 menos 6.561. Né? Aí ficaria menos 6.560 sobre 6.561 vezes L ao quadrado. Aí você vai multiplicar pelo inverso da segunda, menos 3 sobre 2. Você percebe que esse carinha aqui, ó, esse aqui, ó, 6.560 dividido por 6.561, ele é bem próximo de 1. Aí vai ficar menos 1 porque está negativo, né? Mas você percebeu que ele é bem próximo de 1? Sim. Se fizer essa divisão aí, vai dar 0,99999. Vai estar bem próximo de 1. Então, por isso que você pode usar a soma dos infinitos termos. Só que com uma diferença. Quando você trabalha com a soma dos infinitos termos, olha a relação que você trabalha. Quando você trabalha com a soma dos 8 termos aí, olha a relação que você trabalha. E aí você vai chegar no mesmo resultado. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Meus queridos, mais alguém com dúvida? Ó, assim nós finalizamos nossa aula aqui. As questões, tá, da aula 14 é tudo envolvendo soma dos infinitos termos. E aí você pode acrescentar no momento que nós disponibilizamos para você resolver questões agora. Tendo dúvidas, você pode mandar, tá, que eu tiro ali de vocês e tal. Você faz a questão, não sabe o gabarito? Manda para mim, professor, dá isso. Que aí eu pego e falo, deu, tá ok. A 1 é bem tranquila, a letra A, né? A letra B, ali o símbolo de somatório, que é só você somar os elementos também, ela é bem tranquila. A questão número 2, ela dá mais trabalho um tiquinho, mas ela também é tranquila. A 3 é uma ideia bem bacana. A 4 e a 5, tá? E a 6 também. São questões boas. Então, abro para dúvidas, tá bom? Finalizo a minha aula aqui e estarei à disposição aí no WhatsApp, beleza? Alguma dúvida, meus queridos? Então, tá ok. Meus queridos, tenham um ótimo sábado, tudo de bom para vocês. E qualquer coisa, dúvidas sobre a maratona, vamos nos escrever, né? Dúvidas sobre matemática essencial, ou dúvidas sobre o Enem segundo semestre, os cursos que nós vamos oferecer, tá? Por favor, nos procure. Só para você ter uma ideia, hoje à tarde, mais especificamente a partir das 3h40, eu entrarei numa aula ao vivo, tá? Num projeto Enem na Quarentena, tá? No YouTube com o deputado e professor Reginaldo Veras. E a condição, conheço essa galera há muito tempo, e a condição para eu fazer parte foi que eu pudesse divulgar o Instituto, né? O Instituto de Matemática Essencial. Então, prestigie, tá? Lá eles estarão com aulas de Geografia e Atualidades, Redação, e matemática. Vai começar a partir das 14 horas, mas eu entrarei ali por volta das 15h40. Então, divulgue, prestigie. O canal do YouTube será Reginaldo Veras 12, tá? Então, o canal no YouTube é Reginaldo Veras
12, beleza? Vamos divulgar, vamos fazer isso tudo dar certo, que com vocês, com certeza já deu certo, tá bom? Beijos, meus queridos, tudo de bom e até a próxima. Estou sempre aqui à disposição, tá bom? Beijos. Falou, professor. Falou, um abraço.